Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso e vou falar do Bahia que perdeu mais uma fora de casa. Atlético Paranaense 2, Bahia 0, num jogo onde o Bahia simplesmente não apresentou futebol. Foi um time medíocre e que a gente esperava algo diferente depois de a gente ver o Bahia atuando na Copa do Brasil. Eu até falava no canal Super Bahia que a Copa do Brasil tinha uma característica diferente, por ser um mata-mata, a motivação era outra, que não era estranho, não estranhasse se a gente voltasse a apresentar um trabalho pífio, medíocre no Campeonato Brasileiro, e foi o que aconteceu. Eu até no pré-jogo tive uma esperança, eu até no pré-jogo disse, não, a gente vai vencer de 1-0, gol de Kaique, resultado, Kaique sai machucado, sai lesionado pela situação, deve ficar fora 1 milhão de anos, e esse time azarado, ainda assim, só tinha o Arthur Salles no banco, que o senhor Renato Paiva, inclusive, não utilizou. Preferiu utilizar o Mugni no lugar do Kaique. O Bahia entrou com a formação 4-3-3, né, com o Ademir, o Everaldo e o Kaique no ataque. E quando o Kaique sai, inclusive numa situação que foi claramente uma falta para o Bahia e o árbitro não deu, o árbitro preferiu dar um lance seguinte, uma falta para o time adversário, e o Bahia perderia ali o seu atacante que vem fazendo ótimas partidas, vem sendo elogiado por todo mundo, e pela situação de ele ter saído chorando, da forma que saiu mancando, inclusive, de moletas. Tem imagens nas redes sociais dele saindo do estádio de moletas após o jogo. É provável que não vai retornar tão cedo, e o senhor Renato Paiva tem o que disponível para colocar em campo, e o Grupo City fez o que até então para reforçar essa equipe. Falhas bizarras do Grupo City com o Bahia, falhas bizarras do senhor Renato Paiva, mais uma vez, durante essa partida, quando ele opta por colocar o Mugni sem nenhuma força ofensiva, apesar de que o único chute no primeiro tempo que foi na direção do gol foi o do Mugni, uma bela defesa do goleiro adversário. No mais, o Bahia simplesmente foi batido muito facilmente, e o Atlético Paranaense ficou com peninha de golear o Bahia, porque só posso dizer isso, que o Atlético Paranaense ficou com pena de golear o Bahia, porque dava para fazer uns 6 gols daqueles 2 que eles fizeram. O cruza na área, o Cicinho fica olhando, a zaga fica olhando, o Atlético Paranaense sobe e escora a bola pro gol. Bola na área, o Cicinho fica olhando, a zaga fica olhando, cabeceio, gol. Mais uma vez bola na área, a bola foi para fora, caprichou demais o atacante e poderia ter feito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poderia, porque o time estava claramente entregue no primeiro tempo. No segundo tempo volta da mesma forma, só não tomou mais gols, porque os atacantes teve muita incompetência na frente do senhor Marcos Felipe, e o Marcos Felipe também foi muito feliz de estar no lugar certo, na hora certa, para não tomar alguns gols daquele que ele defendeu, mas o time estava claramente batido, e a gente fica pensando, pô, mas esse time que jogou a Copa do Brasil e as quartas de final naquele nível, apresentou esse futebol de agora, qual é a explicação? A explicação não pode ser cansaço, porque o Atlético Paranaense também jogou. A explicação não pode ser o tempo de treinamento, porque o Atlético Paranaense também teve esse mesmo tempo de treinamento. A explicação não pode ser elenco, porque o Bahia praticamente jogou com o mesmo elenco, não mudou quase nada. Aliás, mudou o quê? Mudou o Tassiano, que entrou para o time, que em tese reforçou mais ainda o time. Perdeu o Rezende, botou o Tassiano, ficou melhor. Então não há justificativa, a justificativa é a gente ser otimista demais. Eu vi uma frase nas redes sociais que expressa bem o que é o Bahia de hoje. O Bahia de hoje é um time que tem dono, um anglo-árabe, tem um CEO peruano, tem um diretor espanhol, paulista, e aí? A gente hoje não tem um time com a identidade do Bahia. A gente hoje só tem as cores do Bahia com a identidade do Bahia. Quem comanda o clube, quem deveria entender de futebol, vem cometendo os mesmos erros da dupla Patati e Patatá, e talvez até pior, porque a dupla Patati e Patatá não tinha o dinheiro para fazer o que o Grupo City está fazendo no Bahia. É surreal, porque
a dupla Patati e Patatá não tinha dinheiro, tinha justificativa de que não podia fazer absurdos financeiros, que não dava para fazer absurdos financeiros e deixar o clube endividado. A dupla Patati e Patatá, mesmo assim, conseguiu subir o Bahia de uma Série B para uma Série A, os trancos e barrancos, conseguiu ter os resultados, pelo menos dentro de casa, mostrava alguma força. O Sport Clube Bahia do Grupo City não consegue jogar bem dentro de casa, não consegue jogar bem fora de casa, não consegue nada e acumula 15 jogos, só apenas um único triunfo. Fica difícil a gente ser otimista, fica difícil a gente acreditar que vai haver mudanças, e depois da coletiva do senhor Renato Paiva pós-jogo, a gente fica mais desesperançoso de que vai haver alguma mudança. Vai entregar a toalha? Não vou entregar a toalha, mas vou ficar sendo otimista de que dias melhores virão. Também não vou ser abestalhado de ficar aqui acreditando de que dias melhores virão. Não virá enquanto a gente tiver esse mesmo cenário. Qual é esse mesmo cenário? A gente tem um diretor de futebol que não entende de direção de futebol, a gente tem um Renato Paiva que não entende de campeonato brasileiro, não entende de time profissional, a gente tem um elenco que é incapaz de se motivar com a iminência de entrar numa zona de rebaixamento e fazer um trabalho melhor e se entregar mais e provocar uma mudança de chave nesse elenco, e a gente vai ficar o quê? Lotando a Fonte Nova todo jogo com a cara de bestalhado? Eu não faço esse papel. Eu acho que o que me resta é continuar torcendo por dias melhores, mas nada além disso. Não vou ficar aqui achando que o Bahia vai ganhar mais zorra nenhuma, porque não dá. Não dá para ficar num mundo de imaginação, num mundo de Bob. Bahia contra o Grêmio eu acreditava que venceria. Não venceu. O Bahia contra o Atlético Paranaense eu acreditava no triunfo, eu acreditava mesmo, de verdade eu acreditava, falei aqui várias vezes no canal de que eu acreditava que o Bahia poderia fazer um trabalho melhor, se conseguisse abrir o placar no primeiro tempo e segurar o segundo tempo, conseguiria o triunfo. Não aconteceu, foi facilmente batido, facilmente envolvido. O Atlético Paranaense fez praticamente um treino durante o jogo. O Atlético Paranaense se deu ao luxo de treinar durante o jogo, estava simplesmente desconsiderando o Bahia, desrespeitando o Bahia, e ele merecia ser desrespeitado. E a análise que eu faço é que é preciso entrar logo na zona para ver se vai ter alguma mudança, porque enquanto a gente ficar no quase, enquanto a gente ficar não entrou, enquanto a gente ficar dando sorte, entre aspas, de os adversários não conseguir empurrar o Bahia para a zona de rebaixamento, a gente talvez vai ficar nessa mesma situação até o final do campeonato. Aí chega no final do campeonato, a gente pega e entra na zona de rebaixamento. Então que entre logo lá que entre logo neste momento, nesta fase, com a janela aberta, para ver se há alguma mudança de curso nesse projeto falido do Grupo City. Acho que o Bahia precisa fazer mudanças bruscas, e essas mudanças não podem ser só de atletas e nem treinador. Eu acho que direção de futebol está mostrando muito claramente que não entende de dirigir futebol, porque enquanto todos os outros clubes estão anunciando jogadores e os seus jogadores já começam a jogar, assim que anunciou, já está no banco, já está jogando, já está fazendo gol. Todos os outros times a gente está vendo fazendo isso. O Bahia já anunciou apenas um atleta em 14 dias de janela aberta, e esse atleta nem sequer viajou com o elenco para um jogo importante como esse. Então o Grupo City está falhando demais com o Bahia, e as minhas expectativas daqui para frente é que nós não vamos permanecer na Série A enquanto esse cenário continuar. Essa é a minha previsão para os próximos jogos, para os próximos meses do Bahia, é que nós vamos entrar na ladeira abaixo e vamos dificilmente sair se nada for feito. E nada está sendo feito, então só lamento e vou seguir minha vida, que eu ganho mais. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.